Fala pessoal, hoje eu tô aqui com a Kay Moraes, uma querida, e o nosso papo hoje é um pouquinho diferente, né, Kay? Porque ninguém te contou, a gente conversa sobre diversos assuntos, sobre empreendedorismo, negócios, e hoje a Kay, nesse mês que nós estamos tratando sobre o câncer de mama, a Kay passou por isso, né, Kay? Sim. E você vai contar o quê? Aquilo que ninguém te conta sobre o que é ter câncer de mama, né? Não é tão rosa assim, gente. Nada rosa, né? Não. Vamos fazer o seguinte, fica aí. Depois da vinheta, esse papo vai ser muito bacana e você tem que assistir e você tem que compartilhar, porque vai ser edificante. Bom, voltando, Kay, em primeiro lugar eu quero te agradecer demais por estar me recebendo aqui, recebendo o Cobis e trazer um assunto tão sério que precisa ser falado e da forma que precisa ser falada. Que em primeiro lugar eu queria falar um pouquinho de você, quem é você, vamos conhecer, deixa o pessoal te conhecer um pouquinho. Ok, então eu sou a Kay Moraes, sou fonoaudióloga, cantora, compositora. Então, alguns anos atrás eu fui diagnosticada com câncer de mama. Não é uma notícia que a gente está preparada para ter. Então... Como é que foi no momento, assim, a gente estava conversando e você parte do trabalho também é trabalhar com pessoas que tiveram ou têm câncer, né, também, né? Sim. Eu sou fonoaudióloga especializada em voz artística e profissional. E também sou especializada em câncer de cabeça e pescoço. Então, eu trabalhei muito tempo com câncer e aí eu me vi na situação de paciente diagnosticada com câncer. De repente chega o diagnóstico, o primeiro sentimento? A prévia do diagnóstico é a pior. Sério? Você vai, faz os exames e você não sabe o que esperar. Meu Deus. Então, aquele momento de dúvida é o pior. Assim, eu acho que receber o diagnóstico é terrível, mas esperar para saber se é ou se não é também é terrível, é igualmente terrível, né? E a minha médica, uma graça, doutora Diana, aqui Cubo, beijo. E ela me ligou e falou assim, Keila, saiu o resultado e infelizmente deu positivo e eu já liguei no hospital e já marquei sua cirurgia. Eu fui extremamente abençoada, porque os médicos se conversavam e eu nem sabia, né? Então, entre receber o diagnóstico, né, certo, e começar os exames, eu acho que deu 10 dias no máximo. Entendi. Então, foi muito rápido, né? Assim, pesquisou, recebi o diagnóstico e já operei. Então, acho que deu em tudo isso 10 dias, o que não é uma realidade para o nosso Brasil, né? Com certeza, e assim, o que eu imagino, e talvez as pessoas que estão nos assistindo não possam imaginar, é o impacto emocional daquela notícia, não apenas para você, mas para tua família, porque, cara, assim, é claro que você diretamente sofreu ali o impacto, mas ao teu redor, o teu marido, teu companheiro, sim, poxa, até para que a gente possa entender e entrar um pouco naquilo que você sentiu. Porque, gente, deixa eu falar uma coisa, eu tô aqui com a Kay e a gente tava batendo um papo, né, Kay? Sim. E ela tava contando um pouco dessa história que a gente vai trazer, que ela tá trazendo aqui. Sintam o que ela tá falando, porque é muito importante, que ela falou, não tem nada de rosa. Não. Nesse momento que veio a notícia, como é que foi o impacto nesses 10 dias que antecedeu a cirurgia? Muito difícil, foi de muito choro. Porque é um desconhecido, né? Todo mundo tem medo do que não conhece. Né? Não adianta falar assim, eu não tenho medo. Não, todo mundo tem medo, né? É normal, o ser humano tem medo, o ser humano tem coragem, mas o desconhecido, principalmente para mim, eu vi os meus pacientes tendo alta, eu vi os meus pacientes, infelizmente alguns falecendo, infelizmente as recidivas, metástases. Então a sua cabeça fica um pouco mais embaralhada quando você tem esse conhecimento também prévio, já atendeu. E aí não é fácil. O teu marido assim. A família toda é pega de surpresa, junto com você, né? E ao mesmo tempo que ela é pega de surpresa, ela quer fazer de tudo para você passar por isso. Claro. Né? Eu acho que a maior parte das famílias, eu acredito que seja assim, mas como eu trabalhei em hospital, eu vi uma outra realidade também, que é principalmente
as mulheres sendo abandonadas quando elas têm um diagnóstico de câncer. Sério? Sério. Isso, com certeza, as minhas outras colegas de trabalho e profissionais, os meus amigos, podem falar melhor também. Muitas vezes a gente entrava num quarto, a mulher estava sozinha. Muitas vezes. E, por outro lado, acho que essa coisa de companheirismo brota muito forte na mulher, né? Essa de cuidar, de tratar, de trazer para perto quando a pessoa está precisando. E a gente entrava assim no quarto onde tinham homens ou um homem com câncer, um diagnóstico, sempre tinha uma figura ali feminina cuidando e tudo mais. Isso foi bem claro assim nesses meus anos todos de hospital, de internação. Muitas vezes a gente via a mulher ali lidando com aquilo meio que sozinha. O homem não. Não. A mulher você viu muitas mulheres sozinhas? Muitas. Nossa, sinceramente eu não fazia ideia disso. Muitas. Nossa. Isso é uma realidade, assim, não é incomum. Você pode entrevistar outras pessoas da área e você vai saber disso bem fielmente ali. E no teu caso, graças a Deus, você não teve isso, porque, Davi, ele ficou ali... Não. Davi, o marido daqui, é um cara sensacional e... ele ali, parceiraço. Sim, super. Veio esse diagnóstico, então todos nós, acho que a gente fez assim, vamos enfrentar junto. Claro. Vamos enfrentar. Cada um enfrentando da sua maneira. Perfeito. Eu enfrentando do meu jeito, com o suporte da minha família, meu pai, minha mãe. Eu ficava pensando na minha mãe, ter um filho que tem esse diagnóstico. Nossa. Sem ninguém da família. Isso também era um agravante, porque ninguém da minha família teve câncer. E aí eu tenho. Então eu penso na minha mãe que vinha para minha casa de 15 em 15 dias ficar comigo e fala assim, meu Deus, que difícil para minha mãe cuidar da filha que tá, porque é uma doença que, querendo ou não, ela tem uma conotação assim de morte, lógico, né? Então assim, tá ali. E eu ficava pensando nela e me imaginando, porque eu também sou mãe, falando, meu Deus, a minha filha, ai meu Deus, protege ela, que ela não tem essa doença. Claro. Mas enfim, a família ali foi uma ponte, né? Crucial para eu ter força para continuar. Né? Você pegou um ponto que eu acho fundamental, a questão que as pessoas não entendem, até a gente estava conversando, a necessidade de um suporte emocional, a necessidade de você ter pessoas ao seu lado, porque você vai ali para uma cirurgia Sim. que não, poxa vida, é bem dura. Você ali começa o seu tratamento, até interessante, porque você passou por, depois disso, vários tratamentos bem duros, né? Sim. Bom, vamos lá, fica tranquilo. Aí depois você passa pela cirurgia, você vai para casa, aí você tem o suporte do seu marido, o suporte dos teus amigos, suporte até da igreja, que sempre a tua parceira, aquela igreja que parceira, né? A igreja... É confortante, né? Você saber que você não está sozinho. Porque tem uma época da vida, eu sempre fui muito forte. Claro. Muito forte. E sempre ajudei muita gente. E aí você se vê precisando muito de ajuda. Imagina. Então foi um aprendizado, aprender ali a receber, né? Eu sempre fui muito acostumada a dar. Então eu trabalho social com os meus pacientes. E aí agora é a minha hora de receber. Imagina. Então eu também aprendi a passar pelo tratamento, pelo câncer. Olha eu, né? Desculpa. Não, mas E assim, por favor. E foi extremamente enriquecedor. Entendi. Aprender a receber. Então eu tive que, talvez no primeiro mês, foi uma guerra assim, eu preciso cuidar da minha filha, eu preciso cuidar da minha mãe, eu preciso cuidar do meu marido, eu preciso... ao mesmo tempo eu falava, peraí, o meu corpo precisa que eu fique quieta. E ele precisa combater, a minha mente tem que estar boa, eu tenho que estar preparada, eu tenho que ajudar esses soldadinhos aqui dentro de mim a combater isso que está dentro de mim, porque isso não me pertence. Boa. Eu falava assim, isso vai sair de mim, eu não quero isso em mim e eu preciso saber receber ajuda. Perfeito. Né? Então, acho que assim, eu soube receber ajuda do meu marido,
Eu soube receber ajuda da minha mãe, dos meus irmãos, do meu pai, dos meus amigos, da minha igreja, né? Claro. Assim, e eu vou dizer uma coisa, quando eu acho que eu percebi isso, foi um gancho para eu melhorar rápido. Olha que coisa. É verdade. Então, quando meu corpo falava, você precisa dormir, eu dormia. Porque eu nunca fui assim uma pessoa, vou dormir à tarde. Nunca tive isso, sabe assim, eu sempre fui muito ativa. Então, quando meu corpo falava, eu vou dormir, eu preciso que você durma, eu deitava e ficava quieta. Agora eu já estou animada, então eu levantava e fazia. Agora eu não quero nada, eu não vou comer, e eu respeitava o meu corpo. Então, acho que foi um aprendizado isso também. Eu imagino que, desculpa te cortar, já te cortando, como o tratamento é um tratamento bem doloroso e pesado, esse teu aprendizado, que nem você mesmo falou, é fundamental, porque senão, né, a gente estava conversando aqui, porque você está atacando a enfermidade, mas você está atacando você mesma ali. Sim. Teu corpo está recebendo... Você fica muito debilitado, né? Então eu fiz químio, rádio, eu fiz cirurgia reparadora, é uma amputação. No meu caso foi uma amputação, então eu tirei toda a mama. Então, assim, não restou nada. Eu tirei toda a pele, eu tirei tudo. Então, foi uma mastectomia radical, Entendi. que eles chamam. Deixa eu ver que tem várias cirurgias para reconstruir. Então, a minha cirurgia de reconstrução depois rodou o grande dorsal nas costas para preparar para uma restauração, né? Então foram várias cirurgias, é um processo longo. Tem gente que, graças a Deus, não precisa passar por nada disso, né? No meu caso, eu peguei, ele já estava um pouco grande, né? Então, assim, a abordagem é diferente, por isso a importância tão grande da prevenção. Olha, até aproveitar, assim, por favor, assim. Gente, vocês estão nos assistindo? Sim. Esse é o Ninguém Te Contou totalmente. Vocês nunca viram Ninguém Te Contou assim. Conversando com a Kay, falei que a gente precisa gravar, porque você precisa falar. Sim. Ouvir de alguém que passou por isso. Sim, e não é fácil. Acho que se você tem uma esposa, tem uma amiga, tem uma namorada, pergunta, você já fez seu exame, já fez um ultrassom, já fez uma mamografia, está se cuidando? Porque às vezes não é palpável, né? A gente fala assim, a gente vai sentir, pode ser que não sinta, pode ser que vai pegar só na mamografia, que foi o meu caso. Claro. Então, assim, eu não sentia muita coisa, né? Então, vale a pena fazer, pode salvar a sua vida, pode transformar o tratamento, né? Tem cura. Claro. Só que o quanto antes, o quanto antes melhor, né? Porque muda muito o tratamento, né? Enfim. É que até aproveitar... O amor, hein? Ame as suas mulheres. Olha, gente, isso é uma coisa... Eu tô até agora assustado com aquilo que você falou, que você visitava os quartos dos hospitais e as mulheres sozinhas e os homens acompanhados. Sim. Que eu não sei se pode falar o nome do hospital. Não, de forma alguma. Não se preocupe com isso. Mas tô falando, o ato em si é uma coisa muito dura. Cara, assim... se você é homem, eu vou até te falar, e tá assistindo, você tá fazendo isso, cara, muda agora. Papo sério, sai agora de onde você tá e vai ver tua mulher. Então, e vai ficar com ela agora. Eu, assim, super endosso isso, porque se o meu marido... Pensa, gente, eu careca, sem seio, porque a gente acaba se desconfigurando, porque eu era de um jeito e de repente eu tô de outro. E eu me senti completamente amada. Olha que demais. Completamente. Engraçado, porque faz tempo, né? E eu ainda me emociono com isso, com tanto amor, assim. Eu me senti completamente amada, querida, desejada, mesmo do jeito que eu tava. A minha imagem, eu olhava pra mim e falava, puxa, essa não sou eu, mas ao mesmo tempo, sou eu. E eu tô passando por isso agora. Claro. Né? Não quer dizer que eu vou ficar sempre assim. Né? Então, se não fosse o meu marido falar assim, olha, você tá linda, nossa, que careca linda, que, nossa... E ele me entendia. Que demais, cara. Entendeu assim? Então, isso foi um dos remédios mais curadores, mais que a químio. Confortava e curava aquilo que o remédio não cura. Exatamente. Te dá força para vencer, te dá força para lutar. Então, faz toda a diferença. O apoio, né, independente de quem está do lado, se é mãe, se é pai, se é namorado, não importa. É o amor. Até acho que eu posso talvez fazer uma afirmação para você que é homem e não está apoiando a sua esposa.
talvez o que esteja mais machucando ela é a falta da tua presença, do teu amor, do que a própria enfermidade em si. Sim. O abandono dela. Cara, na boa, volto a dizer, sai de onde você está e vive ela agora. E aí você foi passando por esse processo coberta com amor, coberta com carinho, entendendo que você estava guardada, cuidada. Sim, isso faz toda a diferença. E é até ruim também, às vezes a gente escutava assim, o câncer de mama daqui a pouco você está bem. Opa. Como se as pessoas, assim, algumas pessoas que passaram por mim falaram assim, graças a Deus que foi de mama. Hein? Tem coisas que eu acho que a gente não precisa falar. Como assim? Por mais graças a Deus que foi de mama? Eu sei, como especialista, que alguns tratamentos estão mais avançados que outros dentro da pesquisa mesmo. Claro. Né? Isso está muito estudado no mundo inteiro? É claro que está, mas não é fácil passar. Né? Assim, qualquer câncer é ruim. Lógico. Passar, né? Pegando no começo ou não, é sempre ruim. Lógico que é ruim, pelo amor de Então, Deus. independente até de qual foi o tamanho do câncer, me entendam, precisa de amor, precisa de cuidado, precisa de atenção, precisa de um outro olhar, né? Olhar para aquela vida, puxa, o que está acontecendo? Porque a gente escuta tanto, sabe? Quando você nasce ou cresce num lar que você tem muita fé, eu escutei muitas vezes e cantei muitas vezes, né, sobre esse vale da sombra da morte, mas eu realmente nunca tinha passado por ele. E quando eu passei, eu entendi que eu passo sozinha por esse vale. Ninguém mais passa comigo, porque quem está à porta a esse vale é você que está doente. Não é a sua família. Você passa sozinha. Aquele vale é você que passa. Ele é só seu. E aí você vai se transformando. No meu caso, eu consegui materializar aquilo que eu só falava. Uhum. Então agora é a hora de você exercer aquilo que você sempre cantou, que você estudou, que você falou, que você crê, né? Então agora eu entendo o que é passar pelo vale da sombra da morte, que acho que em qualquer religião, em qualquer coisa, a pessoa vai entender o que eu quero dizer. Aquele momento onde você chegou, é a tua vez ali de você enfrentar. E você não sabe o que vai acontecer. Pode dar certo, pode não dar. Tu vai até pegar um gancho. Sabe o que a gente tem controle nessa hora? Em amar. É verdade. Isso a gente pode fazer. Isso a gente pode fazer. Você vai caminhar com uma pessoa que está naquele vale, ou que está naquela sombra da morte, que você não sabe. Quantidade de amor você tem controle. Você tem controle, gostei disso. Controle. Então, eu vou falar disso num outro momento. Cara, porque eu tô pensando, eu tô até agora chocado quando você fala que as mulheres ficam sozinhas, pra mim me fez ficar mal, cara. Eu falei, cara, desculpa, isso não se faz nunca, cara. Né? Mas então, e nessa hora, esse controle, ali o Davi, ele abundou porque aquele ele podia dar e... É verdade. E assim, seja assim, solícito, solidário, né? Eu tive amigos que sabiam exatamente a semana que eu podia comer coisas sem passar mal. E que vinham, às vezes eu falava assim, que vontade de comer um bolo de fubá. E aí o bolo de fubá chegava. Ai, Jesus, agora você me deu vontade de comer um bolo de fubá. Sabe, são poucas coisas que podem te alegrar. Então, às vezes eu falava assim, essa semana eu sei que se eu comer eu não vou passar mal, que eu quero comer um churrasco. Então, eu tive um churrasco. Sabe, assim, às vezes, independente da classe social, a gente pode deixar o tratamento e aquela caminhada daquela pessoa que está em tratamento leve. Deixa ser pesado só aquilo que é pesado. Não traz mais coisas pesadas num ambiente que não precisa. Se você é perfeito e, cara, vou falar pra vocês, eu tô aqui com a Kay, até quando a gente se encontrou, a gente tava batendo um papo, roupas super bonitas, coloridas, eu brinquei pra ela, essas coisas refletem a tua alma, né? Porque passar por tudo isso, e ser tão forte, tão colorida, e aliás, ela tem uma filha, Rafa, que é uma artista assim fantástica, que reflete exatamente aquilo que é passar e esse amor, né? E um dos motivos, pessoal, que eu tô gravando isso, porque eu preciso que vocês ouçam isso e vocês transmitam isso para as outras pessoas, porque volto a dizer aquilo que nós falamos no começo. Se tem uma coisa que o câncer de mama não tem, é a cor rosa. Não tem. Deus, só você sabe o que é você fazer uma químio, passar aquele período da ação daquele medicamento no seu corpo. E você estava comentando comigo, gente,
E muitas vezes você com dor, mas você ali junto com a sua filha, Sim. sem passar aquilo para ela, mas com aquela dor, porque, pô, dói pra caramba. Imagina aquilo lá por dentro de você, correndo o teu... Nossa, Jesus. Sim, o que eu tentei fazer, e que não foi fácil, alguns dias, quando você toma químio, demora ali um pouquinho para fazer aquele efeito ruim, né? Para você sentir todos aqueles efeitos colaterais. E naqueles dias eu tentava não deixar minha filha pequena ficar vendo. Então, assim, muitas vezes eu deitada, ela deitada na minha frente, a gente ligava a televisão e eu assistia o desenho com ela, ali, e ficando com ela, abraçando. O que ela via era só, a mamãe não tem um seio e a mamãe não tem cabelo. E isso já trouxe uma preocupação para ela. Imagina se ela visse ainda a mamãe passando mal. Entendi. Então, assim, de alguma maneira, ela não viu, né? A gente estava conversando, ela, às vezes, depois do tratamento, falou assim, ai, que dor de cabeça. Ela, é câncer? Pode matar? Então, ela conseguiu absorver uma mensagem, puxa, isso pode levar minha mãe embora, né? E a preocupação dela foi essa, minha mãe vai ficar aqui comigo? Será que, claro, né, eu falava, esse bichinho, a mamãe tá tomando remédio para ele ficar fraco e para ele morrer. Então, mas só que mata alguns outros claro, soldadinhos do bem. E aí é por isso que o cabelo cai, por isso que a mamãe fica assim, mas daqui a pouco a mamãe tá boa, né? Então, é difícil passar também quando você tem uma filha, você quer ver crescer. Então isso também não é difícil, isso te dá ânimo para você vencer, para você ir lá e falar, não, eu vou vencer isso aqui, eu vou ajudar meu corpo, meu Deus, me ajuda, me dá força para passar. Mas ninguém te conta que você vai ter que passar por isso. E que o rosa, não tem rosa. Não. Você tem que tirar a energia, uma força, uma vida. Mais uma vez, é importante essa trajetória para que as pessoas entendam. Se hoje você vê aqui forte, né? Fazendo música infantil. Olha, clipe com mais de 4 milhões de views já, né? Mais de 5. Mais de 5 milhões de views. Olha, esse clipe eu vou deixar aqui embaixo. Ó, rola aqui, tá aqui embaixo o link para você assistir o clipe, maravilhoso. Mas existe um porquê. Você não conseguiu mais trabalhar, você não conseguiu mais. Poxa, travou tudo. Ou seja, travou. E vamos falar um pouquinho a hora que você começou a sair desse momento. Sim. Aí você passou por esses tratamentos, por tudo. Perdão, por tudo isso. E como é que foi a hora que você começou a perceber, que começou a acender aquela luz, você começou a ir em direção à luz do final do túnel, que a coisa ia começar? Poxa, essa fase estava acabando. Eu acho que foi assim. Como a minha químio era de 20 em 20, 21 em 21, eu tinha momentos bons e momentos ruins. No meu momento bom, foi muito produtivo. Daí comecei a fazer KK, comecei a produzir muito material. Então, eu também soube aproveitar o meu momento de não cuidar de ninguém para cuidar de algumas ideias que eu queria que também saísse do papel, né? Então, isso começou a brotar. E quando o meu tratamento acabou, no outro dia, não sei se nem se convém, mas assim, no outro dia eu comprei uma passagem para a Argentina. Eu queria viajar. Eu falei, eu não vou precisar mais fazer químio, eu quero viajar, porque eu não podia viajar. Claro, você... Porque a gente não dava tempo, né? No máximo podia ficar um final de semana fora, né? Assim, por mês. Então, terminei a minha radioterapia, eu fui viajar. E foi incrível, porque eu fui para um lugar muito distante, divisa do Chile com a Argentina, que tinha uma montanha chamada Cerro Tronador, que eles falam que assim, é como se fosse o som de Deus, do trono de Deus, e eu entendi por quê. Eu cheguei naquele lugar, eu e Deus, agradeci muito, 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 muito por eu ter passado. Claro. Muito. E meu marido e minha filha foram para outro lugar, e eu fiquei ali naquele céu, acho que eu fiquei umas 2 horas, só falando, fazendo uma reflexão, eu e Deus, de tudo que tinha acontecido, né? Passou. Agora você vai começar um novo ciclo. E eu comecei não pensando, ai, isso vai voltar agora. Ai, isso... Não, eu deixei a minha mente, tentei, é um exercício, não é fácil.
Porque cada exame que você faz, eu saí assim, será que vai aparecer de novo? Lógico, imagina. Então, de 6 em 6 meses, tá tudo bem? Ai, como é que tá? Então, nos primeiros anos, a cada 6 meses eu chorava cada vez que eu recebia um resultado bom, né? Ai, tá tudo bem, vamos lá. Mais 6 meses, tá tudo bem. Mas nesse tempo, minha vida foi voltando. Eu não voltei a atender os meus pacientes na oncologia, não voltei, mas eu tenho a voz artística, eu tenho o outro lado, né? Então, para trabalhar. Então, foi essa arte que eu comecei a focar muito mais, né? E graças a Deus está dando tudo certo. Ai, que coisa maravilhosa. Kay, assim, em primeiro lugar, eu quero agradecer a tua disposição de abrir pra gente algo tão precioso e tão profundo e tão sério. Porque eu tenho certeza que tem pessoas que estão nos assistindo agora, mulheres, que aliás a nossa audiência, ela bate quase 70% feminina, é muito interessante. Uau. Isso, é muito interessante isso. Que podem estar passando por situações assim, que foram edificadas com aquilo que você está falando. Homens que caiu a ficha, né? Pelo amor de Deus. E eu queria te agradecer por esse momento e deixar para você tá aberto. Todo tua. Aliás, a câmera é toda tua, por favor. Se você tem alguém na família, se você tem uma amiga, se você tem uma pessoa... Pera, vamos fazer de novo. Respira. Vamos fazer o seguinte, vou fazer até melhor. Eu vou deixar aqui para Kay a mensagem final. Eu vou sair de cena. Ai, meu Deus. Para você que está passando por esse diagnóstico de câncer de mama, você não está sozinha. Se você precisa pedir ajuda, peça ajuda. Não fica sofrendo sozinha, achando que você pode fazer, porque às vezes a mulher tem um pouco disso, né? Não, eu vou conseguir. Mas a gente precisa dos amigos, a gente precisa da família, a gente precisa respeitar o nosso corpo, respeitar o nosso tempo, pedir ajuda. E se você está passando por esse momento de pedir ajuda, peça. Eu queria que o Luiz até deixasse meu Instagram. Se você quiser conversar, eu tô aqui super aberta para te ajudar. Para os amigos, que tem alguém que está passando por isso, seja amigo nessa hora. Ainda que você, faz tempo que eu não vejo fulano, não tem problema, liga. Às vezes uma ligação pode alegrar um dia, um momento, fazer a pessoa ficar um pouco mais feliz. Isso dá ânimo para continuar, para viver, gente. Isso, o amor cura. O amor cura a alma, o amor dá ânimo. E além daquilo que os médicos fazem por nós, o amor é a base de tudo, né? E pro tratamento, ele é fundamental. Então ame seu amigo, se ame, cuide do próximo, né? Seja empático com quem sofre. E é isso. Espero que vocês tenham gostado.